Oi, galera. Vamos lá de novo. Agora nós vamos resolver uma lista de exercícios de ciclo do nitrogênio, tá bom? Eu consegui essas questões aí nesse link aí, ó, bit.ly/exercícios ciclos, tá? Não foi uma lista que eu organizei, é do site lá Projeto Medicina. E aí é uma lista grande de exercícios de ciclos biogeoquímicos e eu selecionei algumas questões relacionadas ao ciclo do nitrogênio. Então, a primeira coisa que você vai fazer, você vai entrar nesse link e faz o download do material, tá? De preferência, imprima essa lista para você poder acompanhar a correção que eu estou fazendo aqui no vídeo. Você pode acompanhar lendo a questão no papel. Ou você usa um dispositivo para poder assistir a resolução e o outro dispositivo para poder ler a questão, para ficar mais fácil. O ideal é para cada questão que eu for responder, você para o vídeo, leia a questão antes com calma, tente responder e aí depois você assiste a correção, tá? Esse aí é o ideal. Bom, a primeira questão aqui é a questão 12 da nossa lista. A maior parte do nitrogênio que compõe as moléculas orgânicas ingressa nos ecossistemas pela ação de. Nós temos vários organismos aqui, então vamos recorrer a uma figura aqui do ciclo do nitrogênio para ajudar a gente, né? A gente vê que 78% do ar atmosférico é formado por gás nitrogênio, e o nitrogênio está presente nos ecossistemas terrestres, sim, ó, né? Você vê que as plantas absorvem o nitrato do solo, os animais comem as plantas, o animal come o animal, comeu a planta, plantas e animais quando morrem sofrem decomposição e o nitrogênio volta para o solo. Né? Várias bactérias ali estão envolvidas em processos do ciclo do nitrogênio, mas todo esse nitrogênio que está circulando aqui no ecossistema, ele entrou no ecossistema através da ação dos fixadores de nitrogênio. Quem são os fixadores de nitrogênio? São os cianobactérias e algumas espécies, alguns gêneros de bactérias. Então, a maior parte do nitrogênio que compõe as moléculas orgânicas ingressa nos ecossistemas por ação de bactérias. Resposta à letra C, bactérias. Próxima questão, a questão 15, é uma questão discursiva. O esquema representa o ciclo do elemento nitrogênio. Então tem um esquema aí do ciclo do nitrogênio desenhado, né? Letra A. Explique de que maneira os animais obtêm nitrogênio para a fabricação de suas substâncias. Bom, os animais, para a gente poder responder isso, vamos recorrer de novo ao nosso esqueminha ali do ciclo do nitrogênio. Está aqui um animal. Esse animal obtém nitrogênio, os animais obtêm nitrogênio a partir de uma única forma, através da dieta, através da alimentação. Então, quando a gente está comendo proteínas, comendo a carne de um outro animal, ou comendo até mesmo a planta, a gente está obtendo nitrogênio dos compostos orgânicos presentes, então, na dieta, né? Então, os animais obtêm o nitrogênio a partir da ingestão de matéria orgânica que contém nitrogênio, principalmente de proteínas. A letra B, em quais os processos indicados pelas letras A, B, C, D e E participam as bactérias, né? Participam bactérias. Então, aqui o processo A é o processo de fixação do nitrogênio, né? Converter o nitrogênio atmosférico em amônia. Tem a participação de bactérias. O processo B é a conversão de amônia em nitrito, chamado de nitrosação, é feito por bactérias do gênero Nitrosomonas. O processo C, converter o nitrito em nitrato, é feito por bactérias do gênero Nitrobacter, né? Então também tem a participação de bactéria. O processo D é o processo de denitrificação ou desnitrificação, que também é feito, está aparecendo aqui, ó, também é feito por bactérias desnitrificantes. O processo E, você vê que o corpo de animais e plantas, quando morre, sofre decomposição e o nitrogênio presente nas moléculas orgânicas de animais e plantas é convertido no solo por ação dos decompositores em amônia. Esse processo é chamado de amonificação e é feito por fungos e bactérias decompositoras. Então, na verdade, os processos A, B, C, D e E ocorre a participação de bactérias. A letra C, qual a importância do processo E
para a continuidade da vida, o processo é a decomposição. Então, a matéria no nosso planeta, nos ecossistemas, ela é finita. Então, ela precisa ser reciclada. Então, o processo o processo de decomposição, ele permite que esse nitrogênio que está no corpo dos animais, das plantas, seja reciclado, volte a estar disponível, volte a entrar no ciclo do nitrogênio. Então, ele está falando do processo de decomposição, né? Essa é a importância desse processo para a continuidade da vida, que é a reciclagem de matéria, né? Permitindo o nitrogênio ser reaproveitado muitas vezes. Vou fazer a questão 21. As cianobactérias podem ser consideradas seres vivos autossuficientes, porque são capazes do quê? Bom, aqui nós temos então uma foto feita ao microscópio óptico de uma cianobactéria. As cianobactérias são essas algas filamentosas, né, unicelulares coloniais. Então, elas são seres muito especiais, porque elas conseguem sobreviver em ambientes onde dificilmente outros seres conseguiriam. Por isso, as cianobactérias são chamadas de colonizadores, né? Então, tem duas coisas que a cianobactéria faz que permite que a gente diga que elas são autossuficientes. Primeiro, é que as cianobactérias elas conseguem absorver o CO2 da atmosfera ou da água e conseguem fazer fotossíntese e usar esse carbono para fabricar carboidrato. Então, ela está fixando o CO2 sobre a forma de carboidrato. E segundo, que as cianobactérias são conhecidas também por serem fixadoras de nitrogênio. Elas conseguem absorver o nitrogênio atmosférico e usar esse nitrogênio para fabricar amônia, que vai ficar disponível, né, para os organismos, para fabricar moléculas orgânicas como aminoácidos, ATP, ácidos nucleicos e até mesmo a molécula de clorofila, né? Então, como a cianobactéria consegue, além de fazer fotossíntese, além de fazer fotossíntese, elas fazem fixação do nitrogênio, elas são chamadas de autossuficientes. Elas conseguem colonizar lugares onde não existe nenhuma forma de vida, que elas não dependem de outros seres para obter aí a sua matéria orgânica e o seu nitrogênio, né? Então, resposta letra A. Vamos fazer agora a questão 22. Joana foi uma pesquisadora pioneira no Brasil que correlacionou a maior produção de biomassa vegetal em leguminosas com a presença de nódulos em suas raízes. Essas estruturas estão relacionadas ao processo abaixo. Bom, o que ela está falando, né? Que nódulo é esse? O que são as leguminosas? Leguminosa é uma família de plantas que a principal característica é a presença de vagem. Então você tem a soja, o feijão, a ervilha. E as leguminosas, elas mantêm relações mutualísticas com bactérias do gênero Rhizobium. Vamos dar uma olhada aqui. Então aqui nós temos uma raiz de leguminosa, aqui o solo. Então essas bactérias do gênero Rhizobium penetram através do pelo absorvente da planta e penetram na raiz da planta. E aqui na raiz da planta, essa bactéria começa a se alimentar da seiva que a planta produziu, né? Da glicose e sacarose, do produto da fotossíntese da planta, para poder sobreviver, e elas começam a se multiplicar, se proliferar. Bom, eu estou descrevendo, então está parecendo uma relação de parasitismo, né? A bactéria está se aproveitando da planta e está prejudicando a planta. Não, na verdade, essas bactérias elas oferecem algo em troca. Elas obtêm essa matéria orgânica da seiva das plantas, mas essas bactérias são então um dos poucos organismos capazes de fixar o nitrogênio atmosférico. Então elas fixam o nitrogênio atmosférico e fornecem esse nitrogênio para as plantas e em troca recebe a seiva. Então a planta ganha e a bactéria ganha. Então é uma relação ecológica, um exemplo, né, de mutualismo muito famoso e muito comum e muito importante, né? Então ela relacionou a maior produção de biomassa vegetal com a presença desses nódulos. Esses nódulos são as bolinhas que se formam na raiz, que corresponde a essas populações de bactérias dentro da raiz, bactérias que fazem, então, a fixação do nitrogênio. Questão 25.
Quando se estuda o ciclo do nitrogênio, verifica-se que os seres que devolvem este elemento à atmosfera são bactérias particularmente denominadas. Bom, vamos recorrer de novo ali ao nosso ciclo do nitrogênio. Você vê que realmente as bactérias participam ativamente de várias etapas do processo do ciclo do nitrogênio. E o que ele está se referindo aí de devolver o nitrogênio para a atmosfera seria a ação dessas bactérias desnitrificantes ou denitrificantes, que convertem o nitrato, que é a principal forma de absorção do nitrogênio pelas plantas, convertem em nitrogênio, devolvendo esse nitrogênio para a atmosfera. Então essas bactérias são denominadas bactérias denitrificantes. Alguns autores colocam desnitrificantes. Então, resposta à letra D. Questão 31. Considere os seguintes processos. Nós temos aí 4 processos. Processo número 1, produção de iogurtes e queijos. Olha, gente, na produção de iogurte, de queijo, basicamente como é que se faz? A gente vai pegar o leite, que contém proteínas ali no estado líquido, vamos adicionar a ele um fermento, que é um micro-organismo, uma bactéria. Essa bactéria vai fazer fermentação, vai produzir um ácido lático. Esse ácido lático, então, vai desnaturar as proteínas do leite, que vão se tornar sólidas. E a partir disso que a gente consegue fabricar o iogurte e o queijo. Então, a produção de iogurtes e queijos, sim, ela depende da ação da participação, né, de micro-organismos, tá? Bom, o segundo processo aqui é a produção de açúcar a partir da cana. Então, o açúcar da cana é a sacarose. Então, a sacarose é produzida pela cana a partir do processo de fotossíntese. Depois de produzida pelo processo de fotossíntese, vai haver um processo industrial, químico e físico, onde esse açúcar é extraído da cana e pode ser, então, comercializado. Esse processo, então, da produção do açúcar da cana e a produção do açúcar a partir da cana não depende da ação de micro-organismos, né? É um processo químico e físico. Então, isso aí não depende. 3. Fixação do nitrogênio no solo pelo cultivo de leguminosas. Aí nós temos aí embaixo a raiz de uma leguminosa e esses nódulozinhos, como já expliquei aí em questões anteriores, são resultado da penetração de bactérias na raiz dessas plantas, bactérias que vão fazer essa fixação de nitrogênio. Então, sim, a fixação de nitrogênio no solo pelo cultivo de leguminosas depende da participação de micro-organismos, né? E o último processo, extração do milho, do amido do milho. Então, o milho é uma planta, vai fazer fotossíntese, vai produzir glicose. O excesso de glicose vai ser convertido em amido, e esse amido, então, ele é extraído fisicamente, no processo industrial, é extraído fisicamente do grão de milho. Então, você não tem a participação de micro-organismos, nem na produção do amido pelo milho e nem na extração do amido. Então, a resposta da questão 31 é a letra C. Apenas os itens 1 e 3 dependem da participação de micro-organismos. Então, questão 35. Durante o período de desova dos salmões no hemisfério norte, são despejados no ecossistema 80 kg de nitrogênio derivados da captura desses peixes pelos ursos. Esse cálculo foi realizado por uma extensão de 250 metros do rio. Então, ali o urso fica ali numa posição estratégica, o salmão ele nasce no rio, e aí depois ele desce o rio e vai até o mar, passa alguns anos no mar. Na sua época de reprodução, ele volta para o rio onde ele nasceu, sobe o rio até exatamente o lugar onde ele nasceu para poder desovar. Aí o urso se aproveita aí dessa história e captura o salmão. E aí restos do salmão são jogados na água, né? Ele come ali o salmão e um pedaço de salmão vão caindo na água. E esses pedaços de salmão, eles vão sofrendo decomposição, né? Então o salmão ele sofre decomposição, liberando amônia, e aí normalmente o que se espera que aconteça? Essa amônia vai entrar no ciclo do nitrogênio e vai sofrer a ação das bactérias nitrosomonas e é convertido em nitrito.
O nitrito, então, é absorvido pelas bactérias do gênero Nitrobacter e é convertido em nitrato. E o nitrato é a principal forma de absorção de nitrogênio pelas plantas, né? Então vamos ler ali as alternativas, tá? Bom, primeiro o comando da questão, né? De acordo com o texto, a decomposição dos restos orgânicos do salmão é um importante fator para o ciclo do nitrogênio no ecossistema do hemisfério norte. A ausência das bactérias do gênero Nitrosomonas pode provocar nesse ecossistema. Vamos ver, se eu retirar as nitrosomonas, o peixe vai continuar sofrendo decomposição, então o teor de amônia vai aumentar, mas a amônia não vai ser convertida em nitrito e depois não em nitrato. Então o teor de nitrito ele diminui, o teor de nitrato absorvido pelas plantas também diminui, né? Está quebrando a cadeia aqui do ciclo do nitrogênio. Então vamos ver, a ausência dessas bactérias nitrosomonas pode provocar diminuição da disponibilidade de nitrato com consequente redução da absorção desse íon pelas plantas? Pode, né? Porque se não tiver a nitrosomona, não vai converter a amônia em nitrito, não vai e consequentemente menos nitrito não vai ser convertido em nitrato e consequentemente vai ter menos nitrato para as plantas, né? Então essa aí parece ser a resposta certa. Olha lá a letra B. Elevação de nitrito no solo? Não, porque se não tem nitrosomona, o nível de amônia vai aumentar e o de nitrito vai diminuir. Letra C. Aumento do processo de nitrificação com consequente elevação da absorção de nitrito pelas plantas? Não, não vai, as plantas não absorvem o nitrito. A principal forma de absorção de nitrogênio pelas plantas é o nitrato. Então não vai aumentar, aí não vai se elevar a absorção de nitrito, porque ela vai formar menos nitrito e a planta absorve o nitrato. E letra D. Queda de bactérias do gênero Rhizobium, diminuindo a fixação simbiótica de nitrogênio. Olha, quem faz a fixação, a fixação é um processo anterior a esse, né? Não depende da presença dos nitrosomonas. Então não tem por que cair, você vai continuar tendo, se tiver Rhizobium nesse ecossistema, vai continuar tendo fixação, vai continuar formando amônia, isso não atrapalha, né? A eliminação aí das bactérias do gênero Nitrosomona não vai influenciar na fixação, vai influenciar na nitrosação e na nitratação, né? Letra E, redução de íon amônio e consequente diminuição da síntese de clorofila? Não, a decomposição do peixe vai aumentar a decomposição do peixe e a eliminação dos nitrosomonas vai aumentar o nível de amônia, consequentemente vai aumentar o nível de amônio, né? Porque amônia e amônio são formas que se interconvertem o tempo inteiro. Então a resposta é a letra A, né? Se tirar a nitrosomona, vai diminuir a formação de nitrito, de nitrato, consequentemente, diminuição da disponibilidade de nitrato para as plantas, né? Elas vão absorver menos. Questão 36. Considere os seguintes processos biológicos: dispersão de semente, decomposição. Vamos analisar cada um deles, tá bom? Ele quer saber qual que contribui para aumentar o teor de nitrato nos solos, né? Então, o primeiro processo, o processo de dispersão da semente. A gente tem um passarinho que está comendo fruto e depois vai jogar através das fezes, provavelmente através das fezes, ele vai comer esse fruto e vai liberar, através das fezes, a semente que vai cair no chão e vai nascer uma outra planta. Essa planta ela vai consumir o nitrato do solo, então a dispersão da semente não vai aumentar o teor de nitrato, né? O segundo processo, processo de decomposição. A gente vê aqui que a decomposição, aqui eu recortei um pedaço do nosso ciclo do nitrogênio. Você vê que a decomposição das plantas e dos animais, o corpo das plantas e animais contém nitrogênio e através da decomposição esse nitrogênio volta para o solo na forma de amônia, que vai passar pelos processos de nitrosação e nitratação, aumentando o teor de nitrato no solo, né? Então, a decomposição, sim, vai aumentar o teor de nitrato no solo, né? O processo 3 é o de polinização. Nós temos aí uma abelha coberta por pólen. O pólen ele contém o gameta masculino, então, ao levar o pólen
de uma planta para outra, vai ocorrer fecundação e vai formar semente. Então isso aí faz parte do processo de reprodução da planta, né? Isso aí não vai aumentar o teor de nitrato no solo, né? Bom, o processo 4, processo de evolução orgânica. O que é evolução? A evolução seriam as modificações que as populações sofrem ao longo do tempo. Então, isso não tem nada a ver com o processo biológico em que vai levar ao aumento de nitrato no solo, né? Então isso aí não tem nada a ver com o teor de nitrato no solo. E o processo 5, que é a fixação de nitrogênio atmosférico, a gente vê aqui no nosso ciclo do nitrogênio que alguns organismos, como cianobactérias ou bactérias, são capazes de tirar o nitrogênio da atmosfera e transformá-lo em amônia. E a amônia vai ser convertida em nitrato. Então, sim, o processo de fixação ele vai aumentar o teor de nitrato no solo. Então, a gente vê que o 2 e o 5 são os processos que aumentam o teor de nitrato no solo. Resposta à letra B. Bom, a questão 37 ela não fala só do ciclo do nitrogênio, tá? Mas mesmo assim a gente vai fazer. As afirmativas a seguir sobre os ciclos biogeoquímicos apresentam lacunas que devem ser corretamente preenchidas. O processo de conversão de amônia em nitrato é denominado nitrificação, né? Amônia para nitrito, nitrito para nitrato. Então, a amônia para nitrato é a nitrificação. É o resultado da ação de dois grupos de bactérias do solo e é parte do ciclo do nitrogênio, né? São nitrosomonas e nitrobacter. O ciclo do fósforo é o único a ocorrer apenas através da via solo, água, organismo, solo, tá? A via de entrada do carbono no ciclo do carbono é através da fotossíntese, né, que é a fixação de carbono. A planta pega o CO2 da atmosfera e transforma em carboidratos. Então nós temos aí, ó, nitrificação, o ciclo do fósforo e fotossíntese. Resposta à letra D. Questão 39. Em várias regiões do mundo, a dieta das populações humanas é predominantemente vegetariana. O aumento da quantidade e qualidade das proteínas vegetais é um dos objetivos das pesquisas agrícolas e muitas se dedicam, por exemplo, ao estudo de micro-organismos que vivem associados às raízes de plantas leguminosas. O interesse nesses micro-organismos justifica-se porque eles, esses micro-organismos que ele está falando são os micro-organismos que estão associados às raízes de leguminosas que vão fazer a fixação do nitrogênio. Então, o interesse está no fato de que elas fixam o nitrogênio atmosférico na forma de amônia, que é convertido em amônio, olha aqui, o cátion amônio. E esse cátion amônio vai ser convertido em nitrito e nitrato, que pode ser utilizado pelas plantas para a síntese dessas proteínas. Essa é a importância, né? Então, resposta, letra C. Questão 45, temos um esquema aí do ciclo do nitrogênio. A figura a seguir resume etapas do ciclo do nitrogênio, do qual participam bactérias que estão representadas por algarismos romanos. Indique a alternativa que corresponde à classificação correta dessas bactérias. Bom, vamos ler aqui cada alternativa e vamos eliminando aquelas que estão erradas. Na letra A ele fala uma bactéria fixadora. Não, não é. Porque a fixadora é a 4. A fixadora é que tira o nitrogênio da atmosfera. Então a letra A está errada. B, 2 é uma fixadora? Não, de novo, a fixadora é a 4. Né? Letra C, 4 é fixadora? Ela que está tirando o nitrogênio da atmosfera. 1 pode ser uma bactéria decompositora? Pode. Você vê que vegetais e animais, quando morrem, sofrem a ação das bactérias decompositoras, que vai devolver esse nitrogênio para o ciclo. Então, pode ser. 2 são bactérias nitrificantes? São. Elas estão pegando a decomposição, vai liberar a amônia. Essa amônia vai ser convertida em nitrito e em nitrato, que vai ficar disponível pelas plantas. Quem faz isso são as bactérias nitrificantes, né? 3 pode ser uma bactéria desnitrificante? Pode, porque a desnitrificação é o processo em que pega o nitrogênio, o nitrato, que foi produzido ali pelas bactérias nitrificantes, e converte em nitrogênio, devolve na forma de nitrogênio atmosférico. Né? Então, a resposta é a letra C. Fixadoras, 4 fixadoras,
1 decompositora, 2 nitrificante e 3 desnitrificante.